mata. O pecado mata. O pecado mata. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Toda pessoa que trabalha espera ter salário. O salário é a recompensa pelo trabalho feito. E Deus compara o pecado como um trabalho em que a pessoa que comete precisa ser assalariado. E esse salário, essa recompensa do pecado é a morte. Toda ação produz uma reação. E assim toda ação pecaminosa tem uma consequência, a morte. Deus ordena na sua palavra e Deus declara que o salário do pecado é a morte. Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E todas essas mortes são consequências do pecado. É por causa do pecado que hoje existe a morte física. E todos nós morremos por causa do pecado. Mas essa morte que a palavra de Deus diz aqui em Romanos 6:23 não é a morte física, mas é a morte espiritual e principalmente a morte eterna. Toda pessoa que comete o pecado, olha a declaração da palavra de Deus: o salário, a consequência, o destino é a morte, a separação eterna de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus. O salário da mentira, o salário da fornicação, o salário do adultério, o salário da inveja, o salário do egoísmo, o salário da inimizade, o salário da idolatria, o salário da prostituição, o salário da vaidade, o salário da heresia, o salário do orgulho, o salário da soberba, o salário da concupiscência da carne, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, o salário da inveja, o salário da feitiçaria, o salário de toda e qualquer má obra é a morte. Você que tem vivido em pecado, olha a palavra de Deus: o teu salário é a morte. Você faz ideia dessa declaração quão grave é? Deus não somente está a dizer que você vai morrer fisicamente, Deus está a dizer que você vai morrer eternamente. Séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos, eternamente sem fim, separado de Deus, com fogo e enxofre sobre ti, na mais extrema escuridão, na mais densa escuridão, com pranto e ranger de dentro o teu salário. O salário do pecado é a morte. E se você acha o pecado algo insignificante, pergunte a Satanás, aquele que antes era o anjo da luz, hoje é o demônio das trevas. Pergunte ao diabo, que agora é o demônio da escuridão, aquele que antes era glorioso, mas hoje é horroroso. E se você acha o pecado insignificante, olha para a criação, olha para os animais. Antes os animais eram amigos dos homens, por que que hoje são inimigos dos homens? Por que que hoje são ferozes? Por causa do pecado. Por que que a terra hoje produz cardos e espinhos? Por causa do pecado. Por que que os homens estão nessa situação terrível? Por causa do pecado. Por que que há fome? Por que que há sede? Por que há nudez? Por que há perigo? Por que há espada? Por que há todo tipo de maldade? Por causa do pecado. Por que que você morre? É por causa do pecado. Você acha o pecado insignificante? O pecado até pode ser doce nos lábios, mas é amargo aqui no estômago. O pecado pode ser luz aos olhos, mas é trevas no coração. Não se engane, se as pessoas tentam banalizar o pecado, tentam colocar numa maneira suave, o pecado não é coisa suave, é coisa horrível, de onda terrível, maligna e mata. Onde está aquele teu vizinho que morreu em pecado? Onde está aquele teu familiar que morreu em pecado? Aquele teu pai, aquela tua mãe, aquele teu irmão, aquela tua irmã, aquele teu filho, aquela tua filha, aquele amigo, aquele colega. Onde está aquele que morreu em pecado? Que era um beberrão na terra, que era um alcoólatra na terra, que era um idólatra na terra, que era um herege na terra, que era um orgulhoso na terra, que era um incrédulo na
na terra, que era um abominável na terra. Onde está? Talvez no funeral vocês foram e disseram que a sua alma descansa em paz. Engano, a sua alma não está descansando em paz. Quem morre em pecado não descansa em paz. Jaz em tormentos, jaz em trevas, jaz em lágrimas e em pranto eterno. Se você acha o pecado insignificante, olha para você mesmo. Por que a dor, tristeza, por que muitas vezes vê a tua alma, tristeza, angústia, apesar de saborear de todas as maneiras o pecado, por que você é triste, no fundo do teu coração vazio, a tua alma chora? É por causa do pecado. E achas ainda o pecado insignificante? Olha para Cristo. Por que Deus teve que enviar o seu Filho unigênito? Foi por causa dos nossos pecados. Se o pecado para ti não representa nada, olha para Cristo, o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos profanos. Olha para Cristo, aquela agonia no Getsemane, aquela vergonha, humilhação, vexação que passou, aqueles pregos na cruz, a ira de Deus sobre Cristo, o desagrado de Deus sobre Cristo foi por causa dos nossos pecados. Você acha o pecado insignificante? Você acha que é algo que você vai comer como se fosse uma víbora que você pode pôr no peito? Não! Se Deus te abrisse os olhos e te descortinasse o inferno nesse momento, e você visse as almas ali horríveis, horrendas, aí padecendo em agonia, em pranto, e você visse, e você pusesse as mãos na cabeça e dissesse: meu Deus, quem os matou assim? Todos eles numa só voz te diriam: não foi Deus, não foi Deus, foram os nossos pecados que nos mandaram aqui. Cuidado com o pecado. Por isso, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Deus aqui não está importado se você vai à igreja, Deus está importado em que você seja uma nova criatura, nascida de Deus, do Espírito de Deus. A tua religiosidade não te salva. O teu dinheiro não te salva, seja o que for, não te salva. Só uma certeza de que a ira de Deus não estará sobre ti, e se você está livre do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Mas a esperança. Oh, você pecador, você que os teus pensamentos são profanos, teus sentimentos são ruins, tuas ações são erradas. E os pecados aqui não são somente os pecados de comissão, aquele que você faz que não deves fazer, mas também os pecados de omissão, o bem que você pode fazer mas não faz. Também é pecado. Aquele que vê o bem que deve fazer, mas não faz, comete pecado, diz o livro de Tiago. Mas só há uma esperança para você, meu irmão. Só uma esperança para você, jovem. Para você, senhor. Para você, rei. Para você, presidente. Para você, governador. Para você, ministro. Para você, comerciante. Para você, religioso. Só há uma esperança. A esperança é Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você, para sofrer a ira de Deus, você tem que trabalhar, você tem que pecar. Mas para você receber a graça salvífica, a graça salvadora, você somente precisa se entregar a Jesus. Oh, homem, corra agora para Cristo, está ficando tarde. Deus a destruir essa terra, Deus a destruir tudo que está contaminado pelo pecado. Deus é santo, Ele odeia, abomina o pecado. E quando Deus começar a destruir, se Ele olhar em teu coração, Ele olhar em tua mente, Ele olhar em teus olhos, Ele olhar em tuas mãos, Ele olhar em teus pés, Ele olhar no teu interior e ver pecado, Ele vai te matar. Mas a
A esperança é Jesus. Oh, corra para Jesus. João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para que você não pereça nos teus pecados. Corra para Cristo. Confesse a Ele os teus pecados. Diga a Deus, expulsa a iniquidade. Diga a Deus, dá-me um novo coração. Diga a Deus, eu me arrependo. Diga a Deus, eu estou disposto a largar aquilo que te desagrada. Você homem, você mulher imoral, cheia de prostituição, cheia de vaidade, de orgulho, de incredulidade, cheia de idolatria, de heresia, de hipocrisia. Se você não se entregar para Cristo, será tarde. Mas Jesus te chama. Oh, Jesus te chama. Jesus não quer que você pereça. Ou Ele morreu por você. Basta tão somente você se entregar a Ele. Basta tão somente você buscar a Ele. Não a uma igreja, mas a Jesus. Clame pelo sangue precioso de Jesus. Clame pelo nome precioso de Jesus. Diga a Deus, eu me arrependo. Eu quero me converter. Eu quero sair das trevas para a luz. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, você não precisa perecer. Você pode ter essa vida eterna. Você pode ter essa alegria eterna. Oh, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Talvez você está se alimentando de bolotas de porco. Talvez você está longe da terra como um filho pródigo. É porque você não conhece o amor do Pai. É porque você não conhece o amor de Jesus. Oh, há coisas maravilhosas em Jesus para você experimentar. Oh, a paz, a alegria dele não é como do mundo. Venha para Jesus. Oh, Deus sente pela tua miséria. Deus se compadece da tua miséria. Enquanto há tempo, corra para Cristo, homem. Corra para Cristo, nações. Corra para Cristo, líderes. Vocês, homens de Deus, ministros de Deus, mas que também estão em pecado. É tempo de se arrepender, porque o pecado mata. Mas hoje a graça de Deus está disponível e é de graça. Então somente você precisa vir em humildade e arrependimento a Jesus. Ou ainda que os teus pecados sejam como escarlata, como carmesim, Deus fará branco como a neve. Deus fará branco como a lã. Venha para Cristo. Venha para Cristo. Talvez você ainda não entendeu, mas se você não chorar, você não vir a vileza do pecado aqui na terra, você vai ver no inferno. Quem não se arrepende na terra, se arrepende no inferno. Quem não clama Jesus na terra, clama no inferno. Mas você que ainda não morreu, você que ainda consegue ver, ouvir, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Corra depressa para Cristo, porque você pode morrer a qualquer momento. A qualquer momento, a morte pode chegar a ti a qualquer momento. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez quando você menos esperar. A morte vem quando, onde e como menos esperamos. E é isso que o pecado faz. Engana, cega os olhos, dá-te uma falsa esperança, mas de repente te mata e sem que haja salvação. Mas enquanto há tempo, vem para Cristo. Não deixe o pecado te seduzir, te enganar. O pecado transforma o pão em pedra, o peixe em serpente, o ovo em escorpião. Mas venha para Jesus, que dissipa as trevas e dá-nos a vida de luz, que quebra as correntes e dá-nos a vida de paz. Venha para Cristo, ó pecador. Venha para Cristo, não importa o teu pecado, não importa como tenha sido, não importa o que você fez, o que você faz agora mesmo, creia. Onde você está, se dobre diante de Deus. Enquanto há tempo, pega a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, clame pelo Espírito de Deus e se entrega a Jesus. Somente assim o pecado não terá domínio sobre ti, mas você estará livre do pecado.
e viverá para a glória de Deus. Oh, você terá um nome escrito no livro da vida, aleluia. Você será uma nova criatura, aleluia. Oh, você será filho de Deus, aleluia. Servo de Deus, aleluia. E se você morrer, você irá para a glória, aleluia. E se Jesus vier, você não estará confundido. Ele te levará à glória, aleluia. E você viverá e reinará com Cristo pelos séculos dos séculos dos séculos, sem fim, eternamente. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Salvador. Somente nele a salvação, somente em Jesus a libertação, somente em Jesus a graça. Oh, bendito seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, pois a ele eternamente, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao seu santo nome. Amém.